Por que Deus escolheu Paulo? Comentário de Mário Persona. O termo 12 me parece que tem um lugar que ele aparece ainda antes de Matias ter sido escolhido para ser o 12º apóstolo, né? E alguém já me perguntou isso, como é que podia ser 12 se Judas tinha morrido? Na realidade, 12 é uma instituição. É como eu falasse, o Senado se reuniu hoje em Brasília. Ah, então estavam todos os senadores lá? Não, estava a instituição Senado reunida. Teve um que teve gripe, o outro viajou, o outro não sei, mas a instituição estava reunida. Então é bom entender que 12 é a instituição dos apóstolos, não necessitando que fosse os 12, podia ser os 11 ou podia ser os 13, se contarmos Paulo também, né? Mas, então, entender que a instituição apóstolos é diferente do número de apóstolos. Alguém poderia contestar e dizer que Paulo não era a melhor pessoa para escrever essas cartas ou dar a maior porção da doutrina cristã e da doutrina da igreja, que Deus deveria ter escolhido alguém mais santo, alguém mais perfeito, né? E realmente Paulo reconhece isso, quando ele fala, eu sou, no versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. E é aí que entra justamente a razão do Senhor ter escolhido Paulo, para dar cumprimento à palavra de Deus, para fechar a doutrina, fechar a revelação de Deus, com assuntos como a igreja, que era um mistério no Antigo Testamento. Porque ele não era digno. E nenhum ser humano é digno. Quem o fez digno foi o próprio Senhor. Porque ele perseguia e mandava matar cristãos. Tem uma passagem em Atos que ele fala assim, e quando os prendiam, eu dava meu voto contra eles, contra os cristãos. Imagina se entrasse aqui um Hitler e de repente fala assim, agora eu sou convertido, hein, gente? Sou cristão agora, tal. Nós íamos ficar todos com o pé atrás, mas ele era o Hitler. Ele que mandava matar judeus, né? Mandava assassinar, como tem muitos tiranos aí do mundo hoje, que mandam assassinar cristãos em países como a Arábia Saudita, Coreia do Norte, mesmo China. Mandam assassinar, condenam à morte pessoas por sua fé. Paulo era um assim. Ele não poderia ser considerado digno de trazer a nós essas porções da palavra de Deus, a não ser que a graça de Deus entrasse em campo e salvasse esse que era o mais indigno, o menor de todos, aquele que não era digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus. E aí que nós entendemos a maravilha da palavra de Deus. O Senhor não escolheu o cara que era o mais religioso de todos, né, para trazer essas verdades. Ele escolheu aquele que era o contrário, que era o oposto, porque a graça de Deus ia se mostrar maior ainda, mais valiosa, mais brilhante, quando Deus escolheu aquele que era o pior, o principal dos pecadores. Quando Paulo fala o principal, eu sou o principal dos pecadores, eu sou o principal, isso não quer dizer que ele era um adúltero, que ele vivia na gandaia, que ele passava o dia inteiro bebendo ou correndo atrás de mulher. Não, porque ele era o principal, porque ele condenava cristãos, ele mandava cristãos para a morte. Essa era a missão dele, sair caçando cristãos. Se nós fôssemos cristãos no primeiro século, talvez nós fôssemos perseguidos por Paulo. E depois ficaríamos desconfiados, como ficou Ananias, né? Quando Paulo se converte, ele fala assim, Senhor, esse aí é o que perseguia, né? Lá ele está em Atos, acho que capítulo 9, se não me engano. Esse aí perseguia, vamos abrir lá, Atos capítulo 9, no versículo 11, e disse-lhe o Senhor, levanta-te, dizendo para Ananias, e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando.
Essa foi a primeira evidência de que ele havia se convertido. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi trêmulo cumprir essa vontade do Senhor, porque ele pensou: eu vou aparecer agora na frente desse Saulo, se ele recuperar a visão, o primeiro que ele vai prender sou eu, porque ele está prendendo cristãos, ele veio perseguir cristãos. Mas não, aqui entrava a graça de Deus, a graça transformadora de Deus, que pegava um homem que era terrível, que era o pior, ainda que fosse por motivos religiosos. Ele, na sua ignorância, ele perseguia cristãos por causa da sua fidelidade à sua religião. Ele não perseguia cristãos porque ele gostava de matar cristãos, mas ele era tão fanático no judaísmo que ele perseguia os cristãos e achava que estava fazendo a vontade de Deus. Então Ananias certamente não se sentiu bem, e outros depois têm dificuldade para receber Saulo, ou Paulo, né, como ele é chamado depois, por causa do seu passado, por causa da sua reputação de matador de cristãos, de caçador de cristãos. E aí que Deus escolhe justamente esse, para que a sua graça brilhe com um fulgor ainda maior. Ele não podia escolher outro, não podia escolher Pedro, não podia escolher qualquer outro discípulo, João, por exemplo, né? Não podia escolher João para trazer um cumprimento da palavra de Deus, das profecias de Deus. Porque João porque era um cara bom, era um cara amável, que reclinava ao seio do Senhor Jesus. Não, o Espírito Santo vai e pega o pior, o que tinha a pior reputação, aplica nele a sua graça, o transforma num novo homem que de perseguidor passa a ser perseguido. E aí basta a gente ler os relatos do próprio Paulo, quanto ele sofreu por causa do nome de Jesus. No versículo 21 desse mesmo capítulo 9 de Atos, no versículo 20 diz: e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos, e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.